O drama começa com nosso herói principal, Gae-yeon, que chega a uma escola com seu pai para garantir a admissão. Um professor está sentado na frente deles, explicando as regras da escola. Mais tarde, Gae-yeon é levado para a sala de aula, onde o professor o apresenta como um novo aluno, transferido que foi um dos melhores em sua escola anterior. Nesta cena, também conhecemos outro herói, Yunan, que entra na sala de aula. O professor nota Yunan e pergunta por que ele está atrasado hoje. Yunan responde, garantindo ao professor que não se atrasará novamente. Depois de algum tempo, vemos um aluno chamado Hongul observando Gaeon. Hongul pergunta a seu amigo se eles deveriam intimidar Gaeon, mas seu amigo desaconselha, observando que Gaeon era um aluno de destaque. Enquanto isso, Gaeon está olhando para um formulário que exige que ele decida seu futuro profissional, mas ele está inseguro sobre o que escolher. Na próxima cena, Gi-hwan está em uma academia, estudando diligentemente. Quando ele sai, ele recebe uma mensagem de seu pai, que o informa que ele resolveu um problema com o qual Gi-hwan estava lutando e enviou a solução para ele revisar. Ao longo das cenas que vimos até agora, um detalhe se destaca. Gi-hwan frequentemente usa fones de ouvido e carrega uma fita cassete. À noite, Gi-hwan volta para casa, onde sua mãe, Da-bin, está esperando. Ela pergunta como foi seu primeiro dia na escola, ao que ele responde que foi bom. Notando sua mãe, Gi-hwan comenta que ela deveria parar de tomar certos medicamentos. Ele então vai para seu quarto, mas ao perceber que seu pai voltou para casa, ele finge estudar. Seu pai, Seong-tae, entra no quarto e observa. Seong-tae pede a Ji-yeon para resolver um problema, mas Ji-yeon tem dificuldades. Seu pai repetidamente bate em sua cabeça, frustrando Gi-yeon, que parece irritado, mas finalmente resolve o problema. Vendo isso, Seong-tae fica satisfeito e diz: "Eu sabia que você conseguiria." Naquela noite, Gi-yeon se deita na cama, inexplicavelmente segurando sua garganta. Na manhã seguinte, Gi-yeon chega à escola e está na aula quando ele nota Hong-gil intimidando o outro menino. Hong-gil exige saber por que o menino não trouxe pão para ele. Dizendo que está com fome, o menino se desculpa e promete não repetir o erro, mas Hong-gil o atinge. Ji-yeon, usando seus fones de ouvido, senta em sua mesa e estuda. Hong-gil continua a atormentar o menino, até mesmo subindo nele e o cavalgando zombeteiramente. Durante isso, a fita cassete de Gaeon cai no chão. Enquanto ele a pega, ele observa Hangul batendo brutalmente no menino. Gaeon se lembra de seu pai batendo em sua cabeça. Depois de observar Hangul por um tempo, Gaeon grita com ele. Hangul se vira e pergunta se Gaeon está gritando com ele. Ele se aproxima de Gaeon e o chuta repetidamente enquanto os outros alunos assistem. Eunon, também na classe, observa a situação. O amigo de Hangul diz para ele parar, pois ele atingiu Gaeon com muita força. Mais tarde, vemos Gaeon saindo da escola e indo para casa, quando Hangul e seus amigos o interceptam. Hangul exige que Gaeon se afaste, dizendo que tem assuntos com ele. Hangul leva Gaeon para uma área isolada e exige dinheiro. Gaeon entrega o dinheiro, e Hangul o informa que tem seu número e ligará para ele, esperando que Gaeon atenda todas as vezes. Gaeon menciona que ele frequenta uma academia, mas Hong-gil desconsidera isso, insistindo que Jeon deve atender suas ligações independentemente. Jeon sai enquanto o amigo de Hong-gil, Sang-jun, se recusa a pegar o dinheiro, mas observa Jeon enquanto ele se afasta. Naquela noite, Seong-tae é visto fazendo Jeon estudar novamente. Mais tarde, enquanto Jeon dorme, ele novamente segura sua garganta. Na manhã seguinte, Jeon está na escola quando Hong-gil o liga, mas ele não atende. Na manhã seguinte, Hong-gil confronta Jeon, perguntando por que ele ignorou a ligação. Jeon pede desculpas e Hong-gil exige que ele traga comida no dia seguinte. Hong-gil então pega os fones de ouvido e a fita cassete de Jeon. Jeon implora pela devolução, explicando que eles são importantes, mas Hong-gil zomba dele, chuta-o e pisa nos objetos. Ele então se aproxima de Gaeon e bate em sua cabeça. Gaeon, frustrado, diz novamente que os itens são importantes para ele e soca Hangul. Uma longa briga se segue, com ambos trocando golpes pesados enquanto os outros alunos assistem. Gaeon agarra Hangul e o sufoca, lembrando-se do momento em que ele segurou sua própria garganta à noite. No entanto, ele solta Hangul e repete que os itens são importantes. Ele pega seus fones de ouvido e fita cassete, retorna ao seu assento e retoma os estudos. Yunan, observando isso, sorri. Enquanto Gaeon segue para casa, Yunan se junta a ele e elogia suas habilidades de luta, dizendo que ele se saiu bem. Gaeon, no entanto, insiste que ele não quer lutar.
Enquanto no ônibus, Gaeon sorri, mas logo percebe que perdeu sua parada. Ele sai apressadamente do ônibus e chega atrasado na academia. Naquela noite em casa, seus pais o confrontam sobre o atraso. Gaeon explica que ele adormeceu no ônibus. Enquanto Seong-tae o repreende, Da-bin aumenta o volume da TV. Mais tarde, Gaeon toma um banho e pensa em seu irmão, que lhe deu os fones de ouvido e disse para ele ouvir seu coração. Na manhã seguinte, Gaeon encontra Hong-gil na escola e se desculpa pelo incidente do dia anterior, prometendo que não acontecerá novamente. Yunan ouve e questiona por que Gaeon está se desculpando, insistindo para ele continuar lutando. Gaeon reitera que ele não quer lutar. No banheiro, Sang-jun chega e chuta Gaeon. Os amigos de Sang-jun se juntam a ele, mas Yunan intervém, afastando os outros alunos. Hong-gil nota Yunan e pergunta o que ele está fazendo ali. Yunan responde casualmente que ele é apenas um espectador. Hong-gil o ameaça, mas Sang-jun o impede. Gaeon pergunta a Sang-jun por que ele o atingiu, e Sang-jun retruca que Gaeon atingiu seu amigo. Gaeon reconhece isso, mas diz que ele já se desculpou. Sang-jun insiste que um pedido de desculpas não é suficiente e exige que Gaeon se ajoelhe. Gaeon se recusa e um professor chega, notando a condição de Gaeon. O professor pergunta se Sang-jun o atingiu e instrui Yunan a levar Gaeon para a enfermeira. Yunan obedece. Mais tarde, Yunan confronta Sang-jun, questionando suas ações e perguntando se ele é um gangster. Ele menciona a mãe de Sang-jun, perguntando se ele a contatou ou se sabe onde ela está. Sang-jun, visivelmente irritado, permanece em silêncio, insinuando uma questão subjacente. Na próxima cena, Yunan está na aula, espionando, quando Gaeon entra para pegar sua mochila. Gaeon percebe que seus fones de ouvido e fita cassete estão faltando. Hong-li liga para ele, revelando que ele tem os itens e dizendo a Gaeon para ir buscá-los. Gaeon grita que está a caminho. Yunan o segue, perguntando por que Gaeon está tão desesperado para recuperar os itens e a quem eles pertencem. Gaeon revela que eles pertencem ao seu irmão, que os emprestou para ele. Enquanto isso, Sang-jun examina os itens de Gaon e pergunta a Hong-gil se ele tem certeza de que Gaon virá. Hong-gil confirma. Quando Gaon chega, Sang-jun diz para ele pegar seus pertences, mas diz que ele deve lutar e derrotá-lo primeiro. Gaon pergunta por que Sang-jun está o atacando, e Sang-jun responde que o erro de Gaon foi cruzar seu caminho. Sang-jun soca Gaon, que revida, mas tem dificuldades em acertar um golpe. Sangue escorre do rosto de Gaon, enquanto ele se pergunta por que ele não consegue acertar Sang-jun. Observando os socos de Sang-jun, Gaon percebe que é uma questão de tempo e engano. Quando Sang-jun dá outro soco, Gaon desvia e acerta um golpe no rosto de Sang-jun. No episódio 2, a luta continua. Gaon acerta vários socos e agarra Sang-jun, empurrando-o escada abaixo. Ambos rolam, e Sang-jun machuca a perna. Gaon continua a bater em Sang-jun, ferindo-o gravemente. Aproximando-se de Hong-gil, que está com medo, Gaon pega seus fones de ouvido e fita cassete e sai sem machucá-lo. No banheiro, Gaon se limpa enquanto Yunan se aproxima, elogiando suas habilidades de luta. Gaon pergunta por que Yunan está sendo tão gentil com ele. Yunan responde que ele reconhece o talento de Gaon e pergunta onde ele aprendeu a lutar. Gaon pede um favor, pedindo para trocar de camisa, já que a dele está manchada de sangue e ele precisa ir para a academia. Eles trocam de camisa e Yunan oferece comida, mas Gaon recusa. Yunan lhe dá creme para aplicar nos lábios para esconder a briga de seus pais. Enquanto isso, Hong-gil e seus amigos discutem seu medo de seu superior descobrir sobre a briga, sabendo que eles enfrentarão consequências. Na academia, Gae-hun aplica o creme em seus lábios. Lá fora, ele vê seu pai discutindo com um professor da academia por não fazerem seu trabalho corretamente. Naquela noite, Gae-hun se lembra da briga. Sua mãe, Da-bin, o acorda e pergunta sobre a marca em seus lábios. Ji-hun afirma que foi atingido por uma bola enquanto jogava basquete. Durante o jantar, Seong-tae sugere mudar de academia, mas Ji-hun insiste que ele pode lidar com isso e trabalhará mais. Na manhã seguinte na escola, Gaeon observa um avião no céu. Enquanto isso, Hong-gil e seus amigos estão no telhado com seu superior, Ji, que está batendo neles e exigindo saber quem os machucou. Eles revelam que foi Gaeon. Ji os ordena a trazer Gaeon para ele. Enquanto Gaeon segue para casa, Yunan o avisa que Hangul falou com Ji e mais lutas estão por vir. Gaeon, como sempre, diz que não quer lutar.
Hangul e Changjun os observam sair. Changjun, agora em uma bicicleta, pega um bastão e atinge Gaean no pescoço, quebrando o bastão. Yunan grita com Changjun, perguntando por que ele fez isso, e tenta ligar para os serviços de emergência. Gaean o impede, dizendo que seus pais não podem saber, e então desmaia. Na próxima cena, Gaean acorda em um hospital e vê Yunan usando seus fones de ouvido. Ele os pega e tenta sair, mas Yunan protesta que ele não está totalmente recuperado. Gaean insiste que ele deve estudar para evitar que seus pais descubram que ele está no hospital. No entanto, seus pais chegam e o veem. Eles o aconselham a descansar. Seong-tae pergunta o que aconteceu, mas Gaean não consegue explicar. Eun-han intervém, alegando que Gaean caiu da escada. Seong-tae pergunta sobre a classificação de Gaean na classe, e Gaean admite que ele não está se saindo bem nos estudos antes de sair. Lá fora, Seong-jun e seus amigos discutem a condição de Gaean, perguntando se ele está gravemente ferido. Da-bin se senta do lado de fora e vê um paciente sendo levado em uma maca, o que desencadeia memórias da morte de seu filho e de como ele foi levado de forma semelhante. Lutando para respirar, ela é abordada por Changjun, que pergunta se ela está bem. Da-bin diz que está bem e deve ficar por seu próprio bem. Notando o uniforme escolar de Changjun, ela pergunta se ele é amigo de Gaean e se ele está ali para vê-lo. Changjun acena e pergunta sobre a condição de Gaean. Da-bin diz que ele está bem, mas nota um arranhão no rosto de Changjun, perguntando se ele está bem e se a mãe dele ficaria preocupada. Changjun diz que está bem e sai. Gaean recebe alta e volta para casa. Yunan, do lado de fora do hospital, se lembra de ter ficado ao lado de Gaean enquanto ele estava inconsciente, falando sobre amizade. Em casa, Debin tenta falar com Gaean, mas ele a evita, dizendo que não sabe e precisa estudar. Em seu quarto, ele segura sua garganta novamente. Na manhã seguinte na escola, Changjun se aproxima de Gaean, reconhecendo o que aconteceu, mas sugerindo que eles encerrem o conflito. Ele avisa Gaean para ficar quieto como um gato assustado daqui para frente. Os amigos de Changjun questionam sua decisão, cientes das consequências. Mais tarde, Ji é visto batendo em Hongil, Changjun e outros, exigindo saber onde Gaean está e por que eles não o trouxeram. Ji então confronta Gaean, perguntando se ele é o único. Gaean acena, mas antes que uma luta possa começar, Yunan se intromete, afirmando ser o assistente de Gaean. Ji exige que ambos venham para o telhado para conversar, ameaçando intimidar todos os alunos se eles não obedecerem. No telhado, Ji pergunta a Gaean por que ele fez isso. Gaean pergunta o que aconteceu e pede desculpas, prometendo não fazer isso novamente. Ji pergunta se Gaean admite seu erro e Gaean concorda. Ji traz Changjun para a frente, dizendo a Gaean para se desculpar com ele. Gaean faz. Ji então ordena a Changjun para bater em Gaean, mas Changjun se recusa. Anteriormente, Gaean havia pedido a Ji para deixar Yunan ir, e Ji concordou. Agora Ji bate em Changjun por desobedecer. Gaean observa Changjun sendo atingido, mas finalmente pega o bastão. Ele pergunta a Changjun quantos mais virão depois de Ji se ele deixar isso passar. Changjun diz que apenas mais 2. Gaean soca Ji. O episódio 3 começa com Shu-tae, que é mostrado em seu escritório na empresa, repreendendo funcionários por seu desempenho abaixo da média. Durante isso, ele recebe uma ligação de seu pai, que pergunta sobre seu bem-estar e família, perguntando se ele está livre neste fim de semana. Shu-tae recusa, mas seu pai o lembra que é seu aniversário e insiste que Shu-tae compareça com sua família. Relutantemente, Shu-tae concorda. Enquanto isso, Jeon está envolvido em uma longa luta com Ji-woo. A batalha é intensa, porque Ji-woo empunha uma corrente, atingindo repetidamente os dedos de Gaean, deixando-o incapaz de retaliar eficazmente. Eventualmente, Gaean domina Ji-woo e sai vitorioso. Enquanto ele levanta a cabeça, ele nota um avião no céu. Os aliados de Ji-woo se aproximam para atacar Gaean, mas Yoon-eon intervém, ameaçando denunciá-los ao professor. Gaean sai, limpando seu rosto, e pergunta a Yoon-eon sobre os 2 meninos restantes envolvidos no conflito. Yoon-eon revela seus nomes, Sang-shik e Sang-guk. Perto dali, Shang-ji e Hangil passam, com Shang-ji avisando seus amigos para evitar Gaeon e se manterem longe de quaisquer lutas. Ji-woo, procurando ajuda, se aproxima de seu chefe, Shang-su, e relata a derrota. Na próxima cena, Gun chega à escola, mancando. Sang-shik oferece ajuda, o que Gun recusa, insistindo que ele está bem. No entanto, Sang-shik persiste em ajudar. Um professor nota Sang-shik e questiona por que ele não está em apuros,
ao que Sang-shik responde que ele frequentará a escola diariamente. Sang-shik então pede dinheiro a Gun para comprar uma bebida, alegando que está com fome e sem dinheiro. Gun relutantemente entrega o dinheiro. Mais tarde, Ga-yeon está em sua academia, distraído por memórias da luta em vez de estudar. O professor o pega sonhando acordado, o repreende e o incita a se concentrar. Lá fora, Ga-yeon encontra Sang-shik e seus amigos, incluindo Ji-woo. Shang-chi chama Ga-yeon para uma conversa, mas Ga-yeon o desafia a lutar no local para resolver as coisas. Shang-chi ri disso, esclarecendo que ele quer conversar, não lutar, e sugere que eles se mudem para um local mais calmo. Ga-yeon insiste em lutar, mas a conversa é interrompida quando o pai de Gun por perto o chama. No carro, o pai de Gun, Sayagta, pergunta sobre os meninos, assumindo que eles são amigos, mas Gun nega. Sayagta menciona planos para o fim de semana e a necessidade de comprar roupas novas para Gun. Eles visitam um alfaiate que pergunta a Gun sobre a escola. Gun responde que está tudo bem. Na próxima cena, Ga-yeon e Yeon-hyun chegam à escola, avistando um avião. Ga-yeon conta como Shang-chi se aproximou dele para conversar, mas Yeon-hyun avisa que provavelmente era um pretexto para uma luta e aconselha cautela. Eles notam Sang-shik e seu amigo Sang-guk esperando por eles. A dupla avisa Ga-yeon para assistir à aula em silêncio se ele quiser evitar uma briga. Ji-yeon obedece, mas enfrenta mais provocações quando Sang-shik pega seus fones de ouvido e derrama uma bebida nele. Os outros alunos assistem enquanto Ga-yeon sai, contido por Yoon-yeon, que pede paciência. Mais tarde, Ji-yeon e seus pais visitam seu avô para celebrar seu aniversário. O avô leva Ji-yeon para dentro perguntando sobre a escola, ao que Ji-yeon responde positivamente. O avô lhe oferece vinho, que Ji-yeon bebe relutantemente. Ele compartilha que o pai de Ji-yeon frequentou a mesma escola. Lá fora, Ji-yeon imagina ver seu irmão, mas cai numa vala enquanto atravessa uma ponte. Sua família o resgata, e eles confrontam o avô por dar álcool a um menor. O avô descarrega sua raiva, desconsiderando as preocupações, chamando-os de fracos. Enfurecido, Ga-yeon procura Sang-shik, mas Yoon-aeon tenta detê-lo, alertando contra ações imprudentes. Ignorando Yoon-aeon, Ga-yeon confronta Sang-shik, que lhe oferece uma bebida, alegando que ele a comprou com seu próprio dinheiro. Ga-yeon joga a bebida de volta em Sang-shik e o atinge com a garrafa. Shang-su, testemunhando isso, comenta que seus estilos de luta são semelhantes. Um professor chega, questionando Shang-tsu sobre o incidente. Shang-tsu assume a responsabilidade, prometendo limpar, e mais tarde ameaça Ga-yeon para se encontrar em um horário e local específicos ou enfrentar consequências. Na próxima cena, Ga-yeon e Yoon-aeon confrontam Shang-tsu. Uma luta feroz se segue com Shang-tsu agarrando o pescoço de Ga-yeon. Ga-yeon, assombrado por memórias de automutilação, desmaia e Sang-shik o solta. O episódio 4 começa com Ga-yeon inconsciente. Sang-shik desafia Yoon-yeon para uma luta, mas Ga-yeon recupera a consciência e se levanta, fazendo com que Yoon-yeon sorria. A luta recomeça e Ga-yeon quase derrota Sang-shik. Sang-guk intervém, mas Yoon-yeon afasta com um chute. Yoon-yeon lembra a Ga-yeon de seu plano para lidar com os dois valentões separadamente. Ga-yeon derrota Sang-shik enquanto Yoon derruba Sang-guk. Ga-yeon emite um aviso aos outros, exigindo que eles parem de intimidar na escola. Ele sai, olhando para um avião no céu. Enquanto isso, Da-bin visita um psiquiatra, revelando a trágica perda de seu filho mais velho, que morreu por suicídio em seu quarto. Ela luta para entrar no quarto dele e reflete sobre como ele havia pedido ajuda no ensino médio, o que ela não percebeu. De volta à academia, Union tranquiliza Ga-yeon que os valentões se foram, permitindo que ele estude em paz. No entanto, Ga-yeon está distraído por memórias de luta e o professor o repreende, batendo em sua cabeça de uma maneira que lembra as ações de seu pai. Furioso, Union agarra a mão do professor, levando a um confronto acalorado. O professor os expulsa da aula. O pai de Gun mais tarde o repreende pelo incidente, avisando-o para não repetir tal comportamento. Sozinho, Ga-yeon começa a se machucar, mas é interrompido por uma ligação de Yeon-hyun, que propõe que eles se unam para confrontar os malfeitores. Yeon-hyun mostra a Ga-yeon um vídeo de um menino chamado Hyub, que criou um aplicativo para alunos com deficiência, mas é visto atacando brutalmente outro menino, Sang-gong-boom, quebrando sua perna. Hyub não enfrenta consequências devido à posição de seu pai como professor. O pai de Ga-yeon liga, mas Yoon-yeon pega o telefone, desafiando Ga-yeon a desafiar o controle de seu pai e agir de acordo com seus próprios desejos.
Gaeon pega seu telefone e sai. Um menino o agradece por enfrentar Hangul, que estava assediando outros. Mas Eunyeon esclarece que Gaeon lutou por si mesmo, não pelos outros, e não tem a coragem de confrontar seu pai. Em um evento, Shoktae, acompanhado por Gun, encontra o Dr. Kim, que é dono de uma prestigiosa escola de medicina. Shoktae sugere que Gun se matricule lá. Gun reconhece o filho do Dr. Kim como Hayub, o menino do vídeo. Shoktae elogia as conquistas de Hayub, incluindo um prêmio em um concurso de IA e seu aplicativo para alunos com deficiência. Jian confronta Hayub sobre Sangangbum, acusando-o de irregularidades, mas o Dr. Kim descarta como rumores. Shoktae, envergonhado, exige que Gayan se desculpe, mas Gayan se recusa, referenciando o suicídio de seu irmão e sua determinação em não seguir o mesmo caminho. Seu pai o esbofeteia em resposta. Naquela noite, na chuva em um ponto de ônibus, Gaeon reflete profundamente. Ele mais tarde se encontra com Eunyeon, concordando em unir forças para derrubar os malfeitores. Na manhã seguinte, Hyub é visto intimidando um menino no banheiro. Naquela noite, o menino contempla o suicídio perto de um prédio, mas é abordado por dois heróis mascarados, Jong e Eunyeon, que intervêm para salvá-lo. No clímax do episódio, Hyub e seus amigos estão atacando o menino quando Jong e Eunyeon chegam, prontos para protegê-lo.